Me chamo Fernanda Praça, sou gastrônoma formada pelo Instituto Federal do Ceará e me foi dada a missão de passar algumas práticas sustentáveis no terreiro, na cozinha, para a produção de sopão comunitário para o Fórum Nacional de Umbanda. E estou aqui, vou tentar passar para vocês um pouco do que eu aprendi. Não tenho a intenção aqui de passar uma receita fechada, tantos quilos disso, tantos, ingredientes X, Y, Z, porque a gente sabe que o Brasil é gigante, que as nossas realidades são diferentes, que a cultura gastronômica depende muito do regionalismo, tá? E assim como a Umbanda, não tem como a gente padronizar, tá? O que eu quero fazer aqui hoje é explicar para vocês algumas práticas, algumas boas práticas de como conduzir esse sopão comunitário e algumas técnicas para que a gente possa melhorar o sabor final dessa sopa, né? Porque não é fácil fazer um panelão de sopa e ela ficar saborosa, sem utilizar produtos industrializados. Tentar fazer isso o mais sustentável, o mais livre de ultraprocessados possível. Tá? Realmente vamos falar sobre higiene pessoal, tá? Banho tomado, cabelos presos, sem anéis, sem colares, pode colocar para dentro, se ficar bem escondidinho, bem amarradinho para dentro, sem correr o risco dele cair, ou retira, certo? Unhas cortadas, nada de esmalte, unhas, tá certo? Tudo isso para a gente evitar contaminações, para que essa sopa seja saudável, que a gente distribua uma sopa de qualidade, que não vai gerar intoxicações alimentares. O nosso ambiente de trabalho também precisa estar muito limpo e higienizado. Água, sabão, álcool, isso tudo contribui para uma higiene alimentar, tá? Para a saudabilidade da nossa preparação. Então, nada é exagero, tá? Tudo muito limpo e organizado. Bom, na Casa do Bem, no nosso centro, todas as vegetais, eles vêm de doação dos feirantes da cidade. E aí a gente precisa higienizar, de qualquer origem que seja, tudo tem que ser muito bem higienizado. Esfregar bem as cascas, tá bom? Com esponja específica para isso, tá? Lavar bem, porque a gente vai tentar aproveitar o máximo, vamos tentar fazer o aproveitamento integral desses alimentos. Depois dessa lavagem inicial para remoção de sujidades, a gente deve deixar de molho em cloro, tá? Essas marcas melhores, elas têm a diluição, essa aqui diz que é para usar uma colher de sopa, 15 ml a cada 1 litro de água e deixar por 10 minutos, depois enxaguar. Mas cada um tem a sua indicação, seu tempo de molho, a indicação de quanto para cada litro de água. Então, o ideal é que você observe no frasco qual é a indicação do fabricante, ok? E pode ser também aquele hipoclorito que o governo distribui. Tá certo? O importante é que esteja tudo higienizado na hora da gente começar. Então, a primeira coisa que a gente faz é higienizar tudo. A pessoa deve estar higienizada, o ambiente higienizado e as vegetais todos higienizados. A partir daí é que a gente vai começar a pegar em faca. Uma outra informação importante que eu preciso passar para vocês é que essa solução de cloro, ela permanece ativa por 1 hora ou 2. Então, na verdade, você não precisa, se for higienizar mais de uma vez, porque não vai caber tudo no recipiente, você pode só remover o vegetal e colocar outro vegetal dentro. A capacidade do cloro de eliminar qualquer tipo de micro-organismo, ela continua ativa por mais de 1 hora. Então, não precisa jogar água com cloro todo fora e fazer novamente uma outra água. Ela pode ser reutilizada. Vamos falar de alguns vegetais específicos, tá? Vamos usar aqui um alho poró. É tudo doação da feira, então ele tá machucadinho, um bichinho, uma folhinha, ó, feinha. Mas como é que a gente higieniza esse especificamente, o alho poró? A gente corta
a raiz. A gente corta ele mais ou menos aqui, ó, onde tem, onde as folhas começam a ficar verde, tá? E essa primeira folhinha, a gente geralmente descarta. E olha quanta sujeira que fica dentro dele. Porque ele vai crescendo e a sujeira vai entrando entre as folhas. Então, eu geralmente... Gente, isso aqui não vai ser descartado. Isso aqui vai depois pro fundo. Eu vou já montar aqui o que é que vai pra cá, qual canto, tá? Então, mas ó, ele fica cheio de sujeirinha entre as folhas. Então, o jeito apropriado da gente lavar é assim. A gente corta, certo? E aí, a gente tem acesso às folhas e a gente consegue lavar, tá vendo? Cheio de terra, mas assim a gente consegue lavar bem direitinho. Eu vou lavar e já eu volto. Eu já lavei, tá bem lavadinho. E agora eu vou fazer com vocês o que que a gente descarta, tá? E o que que a gente usa, tá certo? O alho poró, a gente usa tudo. Ah, eu não uso as folhas verdes. Gente, é sabor, é nutrição. Aí depois tem que colocar caldo quinó, né? Pra poder dar sabor nessa sopa, porque jogou fora o que dava sabor. Então, esse aqui, a gente vai usar desse jeito que tá. A raiz, ó, eu botei 2 potezinhos aqui pra gente trabalhar junto. O menor vai ser o descarte, que não é descarte. É material pra compostagem. Esse vem pra cá. E nesse grande, vai ser o material que a gente vai usar pra fazer um caldo. Fazer um fundo aromático, que popularmente se chama de caldo. O caldo de legumes. Essa folha não tem nada contra ela, ó. Veio assim da feira. Ela tá feinha, mas ela não tem proliferação de nenhum micro-organismo. Ela só tá murcha. Murcha. Isso aqui eu posso usar para fazer o meu caldo. Isso aqui vai passar desse jeito. O que eu colocar nesse depósito, a gente vai usar para fazer o fundo aromático. E o que aqui é o que é realmente rejeito. O que tiver aqui, a gente vai usar para compostagem depois. As folhas verdes, tá murcha, mas pode ir pro fundo. Essa aqui, ó, ainda até aqui, eu posso usar na sopa. Mas é muito fibroso. Mas a gente corta, na verdade eu vou usar o processador. E aí a gente usa, porque isso aqui tudo é sabor e é nutrição. E essa parte mais murchinha, vamos colocar no caldo. Agora vamos falar sobre alho e cebola. Alho e cebola. A cebola, a gente aproveita essa casca assim. Tudo vem pro caldo. Tanto do alho como da cebola. A gente corta, lembra que tá tudo bem higienizado. Então, a gente corta, tirando a casca, tá? Pra quem for cortar a mão, já pode cortar essa cebola. Eu vou usar o processador, tá? Não tem problema ficar um pouco de casca, tá bom? Então, eu só vou cortar em 4. Vou colocar aqui no meu depósito, que eu vou depois utilizar pro processador, tá bem aqui do meu lado. Essa casca, ó, tá mais bonitinha, eu não preciso nem tirar. Eu posso já colocar pra ir pro processador. Pro caldo e pro processador, ó, com casca, tá bom? As cascas, muitas vezes, elas são tão nutritivas e às vezes até mais nutritivas do que o próprio vegetal, tá? Eles são ricos em fibras, que aumentam a saciedade, são ricas em antioxidantes, então não devemos desperdiçar. Casca de alho também vem pro fundo, tá? E a casca do alho também pode ir pro processador. Se por um acaso achar muito esquisito, tá ficando muito esquisito, não tem problema. Tira as casquinhas do alho e coloca aqui no fundo, tá bom? Não vamos desperdiçar nada, tá? Esse pedacinho eu vou tirar. Mas o resto
Vai vir tudo aqui que vai ser a nossa porção aromática. Vamos falar de cheiro verde agora. Cebolinhas, a gente corta o fundinho. E se tiver uma folhinha ou outra murchinha, a gente pode botar pra cá, certo? O resto, ó, é uma amareladinha. Nós somos equipados com instrumentos de qualidade. Nossa visão, nosso olfato. Então, na verdade, a gente pode cheirar, ver se tá bom, olha, tá? Ver se tá perfeito. Esse aqui eu vou só quebrar um pouquinho, porque eu vou depois passar no processador, tá? Então, a gente pode julgar, sim, essa qualidade. A gente julga, a gente olha pro que a gente tá, pro vegetal que a gente tá selecionando para utilizar na sopa, e a gente julga, não, isso aqui eu acho que não vai nem pro fundo, isso aqui é para descarte. O resto tá ok? O resto tá ok. Essa pontinha aqui tá muito amarela, mas eu acho que ele ainda tem aroma, vem pra cá. E o resto tá ok, eu vou colocar pro corpo da sopa. Isso a gente faz com todos os elementos que a gente for utilizar, certo? As folhinhas, ó, as folhinhas, descarta só a raizinha e o resto, gente, como eu vou processar, ou se você for cortar bem pequenininho, não descarta o talinho, tá? O talinho também é rico em vitamina C, em antioxidantes, todo vegetal verde é rico em antioxidantes. E sabor, sabor. Se por um acaso for muito estranho para sua comunidade usar, você pode cortar o talinho e deixa aqui para ele dar sabor, tá? E o resto vem pro refogado. O que a gente vai fazer com esses vegetais é um refogado, que é o que vai ser a base de sabor para essa nossa sopa. Com vegetais provenientes de doação da feira, a gente sempre ganha umas coisinhas assim, ó. Tá vendo? Esse pimentão tá bem murchinho, mas ele tá próprio para consumo. Ele não tem, eu vou abrir para verificar ainda como é que tá a parte interna, mas ele não tem nenhum grau de contaminação por bactéria ou por bactérias deteriorantes ou por mofo. Então, a gente vai utilizar assim. Julguem. Na dúvida, não utilize. Mas, se não tiver nada melequento, ou cheiro desagradável, tá? Ou aparência muito diferente do normal, esse vegetal está apropriado para uso. Deixa eu abrir para a gente ver. Ó, eu vou tirar aqui as sementes. Tem um pedacinho aqui, um pouquinho assim, deteriorado. Eu vou botar pro fundo. E isso aqui eu vou colocar pro corpo da sopa. Por mais que estivesse murchinho por fora, por dentro ele tá perfeito, gente, ó. Só a textura um pouquinho mais mole, não tá tão crocante, mas isso não descarta ele como um alimento ainda. Isso aqui, gente, é desperdício zero. A gente tá usando uma coisa que seria lixo, que seria que eles iam dar para a alimentação dos porcos, o que iria para o lixão, pra gente fazer comida. Isso aqui é lindo, gente, é lindo. As pimentas de cheiro, a gente faz a mesma coisa, ó. Tá um pouquinho murchinha, mas aí a gente tira. Eu gosto de tirar um pouco da semente, só porque ela geralmente dá uma picância maior. E quando a gente fala de comida para uma coletividade, a gente tenta fazer da maneira com que vai agradar mais pessoas possíveis, não vai ofender o paladar de ninguém. E o picante, também, mais uma vez, para certas populações é o convencional, mas para outras não. E a gente quer que essa sopa seja servida para idosos, para crianças, para pessoas com
com problemas de saúde. Então a gente faz ela o mais básica possível, saborosa, mas sem carregar muito em temperos extras, né? Pimenta é um deles, tá certo? Então vamos abrir todos e aí já a gente volta com outro vegetal. Outra coisa que eu lembrei aqui de falar pra vocês, enquanto eu vou fazer esses aqui, já vou falando com vocês. É a diferença de reaproveitamento e aproveitamento integral, tá? O que a gente faz aqui nos sopões comunitários não é um reaproveitamento. Reaproveitamento é quando sobra um frango cozido do almoço que você vai transformar numa sopa, ou quando sobra arroz, se você faz um bolinho de arroz, ou quando sobra um bife e você faz um sanduíche. Isso é reaproveitamento, é aproveitar alguma coisa que já havia sido aproveitada. O que a gente está fazendo aqui chama-se de aproveitamento integral dos alimentos. A gente está tentando aproveitar o máximo de cada alimento, tá? Tentando reduzir o desperdício. Então, o que der para comer com casca, irá com casca. O que der para aproveitar, as sementes serão aproveitadas. O que der para aproveitar os talos serão aproveitados. Esse é o aproveitamento integral. Bom, vamos agora para as cenouras. As cenouras, na minha prática, elas entram de duas formas diferentes. Porque eu preciso de algo que seja duro para gerar atrito no processador, para triturar aqueles elementos que eu já cortei, tá? E eu gosto de usar a cenoura. Então, eu sempre separo algumas cenouras para cortar, picar e colocar no corpo da sopa. Mas eu reservo alguns para processar junto, porque senão não processa. Ela bate e não consegue processar, porque não tem nada para gerar atrito. Então, as cenouras, elas entram em duas etapas diferentes na minha produção de sopa, tá? Estamos vendo aqui uma cenoura com uma fenda, tá? Quando acontece isso, eu geralmente gosto de tirar e coloco aqui, ó, para a produção do fundo, né? Ó como já tá ficando cheio de elementos pra gente fabricar esse fundo. Eu tiro a pontinha, tiro aqui e tiro algum outro, ó, que esteja mais profundo, mas eu não tiro a casca totalmente, não, tá? Ai, mas é porque na minha comunidade, tarará, 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 não tem problema. Se não se sente à vontade em deixar parte da casca, tira e coloca aqui, tá? A sopa vai ganhar em sabor também, tá? Então, ó, eu vou aqui fazer em todas elas, mas eu não vou tirar a casca por completo. Eu vou tirar só uma partezinha ou outra que eu achar que mereça, né? Não, mas o grosso vai ficar por aqui. Vamos aqui pro chuchu. Tá feio, né? Ó. Na dúvida, não use. Não use. Eu vou cortar isso aqui pra gente ver. Cortei com bastante folga, ó. Deixando bastante. E por dentro, ele tá perfeito. Então, eu vou descartar essa parte. Eu não vou botar no fundo, não, porque ele tá deteriorado. Eu vou descartar essa parte, mas o resto eu vou usar, tá? O chuchu tem uma casca muito dura e desagradável. Esse é um dos que eu descarto a casca. Mesmo depois de cozido, eu ainda acho que ela é desagradável. Então, eu descasco e corto em cubinhos. Isso a gente vai usar no corpo da sopa, tá bom? Mas se você tem o costume na sua região, o chuchu tem uma pelezinha mais fina, por favor, sinta-se à vontade, utilize. Tomates. Para o tomate, eu preciso ter um olhar mais específico, um olhar mais aprofundado sobre eles.
porque eles azedam muito facilmente. Então, a gente corta para ver como é que tá por dentro. Se tiver mole, cheire. Se tiver um cheiro ruim, não use. Não use. Esse tá com aparênciazinha, coisinha, ó, tá vendo? Murchinho, com uns pretinhos, mas ele tá bom. Mas na dúvida já sabe, não use, né? E o tomate, a gente não pode colocar, ó como tá ficando lindo aqui, ó. O tomate a gente não pode colocar para processar junto, porque ele tem muito líquido. Então, se a gente coloca aqui dentro, esses vegetais não refogam direito, não refogam que preste. Então, eu costumo separar e eu deixo isso aqui lá refogar um pouco antes, para depois acrescentar o tomate, deixar refogar mais, para gerar, né, um refogado com mais caramelização dos açúcares presentes nos próprios vegetais. Então, a gente corta o tomate separado. Uma abobrinha também, ó, da feira, machucadinha, mas ela tá boa, tá? E essa aqui tá bem novinha, a gente vê que a casca tá suave, então a gente consegue usar. Se a abobrinha estiver muito grande, às vezes a casca e as sementes são desagradáveis. E aí eu aconselho que tire. E aí traga pra cá, né? Mas se ela tiver assim, ó, novinha, macia, a gente corta com tudo, tá? Eu vou abrir pra ver como é que estão as sementes dele, mas creio que esteja, porque quando a casquinha tá assim macia, o por dentro também tá. Ó. Tá, aqui eu vou usar tudo. Vou só cortar em cubinhos pra gente colocar no corpo da sopa. Vamos falar agora de brócolis e couve-flor. Olha que coisa mais linda que eu consigo aqui na minha feira. Não é lindo? Isso aqui, eles sempre cortam e deixam só a cabecinha e jogam fora o resto. E se eu te contar que a gente aproveita tudo? Pois é. Pois é. Tanto o brócolis como a couve-flor, a gente quando compra nos mercados maiores, a gente compra só esse aqui, ó. Né? Tá lindo esse. A gente compra só isso aqui. Mas, se a gente tem a oportunidade de comprar ele inteiro, por que que eu vou desperdiçar isso aqui tudo? Não tem nenhuma necessidade de desperdiçar. Eu vou usar tudo, tá? Talos, tudo. Tudo. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Esse pedaço do talo, a casca é muito fibrosa. Eu não consigo comer, fica muito desagradável. Então, eu corto, tá vendo? Só a casquinha de fora. E sobra um miolo. Esse miolinho, pra mim, é o filé do brócolis. Porque ele é macio, saboroso. Ó, a pontinha também tá danificada da fila. Vou cortar fora. A parte danificada aqui. E esses talos vem pra fazer o fundo. Isso aqui, gente, eu corto em cubinhos e coloco. Fica parecendo um chuchu, mas tem sabor de brócolis. É delicioso, delicioso. Em casa, na hora que eu vou cozinhar no vapor, eu coloco isso aqui junto. Ou então eu corto em tirinhas e faço refogado com alguma coisa. Isso aqui a gente usa, a gente não descarta não. O couve-flor, a mesma coisa. A mesma coisa. Usa-se tudo. Vou cortar as folhas, processar, vou usar o talo. Dá pra usar tudo, integralmente. A gente tira só o que tiver feio. O resto vai tudo pra panela. Enquanto eu vou cortando aqui, vamos bater um papo, né? E quais seriam os benefícios do aproveitamento integral dos alimentos? Bom, eu vejo de grande benefício o aumento do rendimento das preparações. Tudo que isso aqui era lixo.
era lixo, mas vai virar alimento. Então, um sopão que alimentaria 10 pessoas, começa a conseguir alimentar 15, né? Então, a gente consegue aumentar o rendimento das preparações. Uma coisa que diminui é o volume de resíduos, porque isso aqui tudo ia para o lixão, né? Para o aterro sanitário. Mas ele agora não vai. Então, quando a gente não coloca algo no lixo, que a gente dá um novo uso, né? Para aquele objeto, aquele alimento, a gente faz com que o caminhão do lixo não precise carregá-lo até o aterro sanitário. E sendo assim, não gasta diesel, combustível fóssil, né? Então, não tem emissão de gases do efeito estufa, né? Então, se a gente parar para pensar, todo desperdício é antieconômico e antiecológico, porque gera um ônus financeiro, né? Talvez não diretamente no nosso bolso, mas para o nosso planeta, com certeza. Então, a gente deve sim repensar o nosso consumo. Utilizar o máximo possível dos recursos que nos são oferecidos, para que a gente tenha um ambiente mais saudável e acho que a gente consiga também ter mais saúde. Abóbora, como é que você chama aí na sua região? Vamos fazer aproveitamento integral dessa abóbora, tá? Eu tô separando aqui as sementes. Essas sementes, elas viram um petisco delicioso. A gente coloca um pouquinho de água e um pouquinho de sal, pouquinho mesmo, gente, tá? E leva ao forno ou à airfryer, tanto faz. E quando ela desidrata, fica no ponto, ela dá uns estalinhos. Teco, teco. Aí a gente sabe que ela tá no ponto, a gente já pode tirar. E fica delicioso. E é riquíssimo em zinco. E o zinco participa dos nossos processos imunológicos. Então, dá um tchan na nossa imunidade. Então, não vamos perder, não, tá? Então, as sementes, a gente vai fazer esse petisco. Esses fiapos, né? A gente vai colocar aqui para fazer o caldo. E a própria abóbora, eu vou cortar com casca e tudo. A casca da abóbora, ela não é desagradável. A casca da abóbora, quando cozida, ela fica suave. Então, a gente consegue aproveitar. Então, não tire. O que for comestível, a gente usa. Então, da abóbora, eu não vou jogar nada fora. Vou aproveitar 100% dela. Aproveitamento integral mesmo. Batatas. Batata também vem sempre com alguma coisinha, né? Por causa da feira, né? Então, a gente tira. Mas aqui, por exemplo, apesar da casca estar um pouco feinha, eu não vou tirar. Mas se você quiser tirar, você tira e coloca elas aqui para fazer o fundo aromático, tá? O caldo. Tô aqui tirando só uns brotinhos. E aqui é simples. Batata mesmo eu vou só cortar. Você pode usar, vamos dizer aqui, outros tubérculos, né? Você pode usar batata doce, você pode usar macaxeira, o que tiver, na verdade, tá? O que você tiver, você pode usar. Outros elementos que podem ser usados, ó, acabei na hora de cortar aqui, vi que tinha um pedacinho, vou tirar fora. Você pode usar feijões diversos, tá? Não tô aqui querendo comandar a receita da sua sopa, não. Você use, até porque a minha aqui não tem receita. A minha, quem comanda o que vai é o seu Matias, que é o feirante, que faz a doação dos vegetais pra gente. Então, o que é que eu uso? Eu uso o que o seu Matias mandar. Algumas coisas é que não dão muito certo. Às vezes ele manda alface, não vou colocar alface na sopa.
Às vezes ele manda pepino. Pepino também não dá muito certo. E, claro, frutas, né? Se ele manda frutas, não dá. Mas o resto que eu puder aproveitar, eu tô botando na sopa. Essa semana tem uma coisa que nunca tem por aqui, assim, não aparece pro sopão, que é espinafre. Então, vamos lá, como é que a gente vai usar espinafre? Isso aqui não é muito comum da gente usar aqui, não. Mas a gente, ó, tira as folhas e o talinho vem pro caldo. E aí a gente vai só cortar essas folhinhas. Eu ainda coloco de vez em quando macarrão, mas eu não gosto muito quando coloca arroz, porque ele chupa muito, né, o líquido da sopa e a sopa acaba ficando muito grossa. Só libera muito amido também, aí eu acho que ela fica muito grossa. E a gente serve a sopa em copos, porque a gente não tem muita possibilidade de prato para todo mundo, né, onde a gente distribui. Então, a gente distribui em copos e fica muito ruim quando a sopa tá muito grossa. Eu prefiro quando o caldo, né, o líquido da sopa fica mais fininho. Hoje a sopa vai ter frango. Às vezes a gente faz só de vegetais, mas hoje a gente vai fazer de frango. Então, eu separei aqui um peito de frango. Ele tava com pele, eu já tirei a pele. E tô separando a carne do osso. O osso eu vou jogar no fundo, naquele caldo aromático. E o resto do frango, né, o corpo mesmo, o peito do frango, eu vou cortar em cubinhos e temperar. Aqui eu tenho separado sal, cominho, tem pimenta do reino e tem colorau. Então eu vou cortar em cubinhos e temperar. Já já a gente começa a preparação dessa sopa. Esse barulhinho chiadinho que vocês estão escutando é do fogãozinho de indução, tá certo? Então vamos lá começar. Eu uso óleo de soja mesmo, mais barato, não é margarina, não é ultraprocessado. Então a primeira coisa que eu faço é dourar o frango, tá? Eu vou dourar esse frango e eu vou tirar da panela. Ele não vai ficar aqui o processo inteiro, não. Eu vou tirar e reservar, tá bom? Franguinho frito já. Olha que lindo. Com ele fritinho, agora eu vou recolher, reservar. E vou usar esta mesma panela para preparar o refogado. Enquanto o fogo vai realizando sua magia, né, sua alquimia, transformando aqui esse refogado, apurando os sabores, acentuando. Enquanto ele vai fazendo isso, a gente já pode partir para uma outra etapa da preparação da nossa sopa. Isso aqui vai demorar, eu vou ficar mexendo de vez em quando. Então, a gente pode vir para outra panela, tá? E a gente coloca os elementos que a gente separou para fazer o fundo aromático, aquele caldo. Eu vou colocar a carcaça do frango, vou colocar a pele do frango, os talos, aquilo tudo que a gente separou para usar para fazer esse fundo aromático. Casca de cebola, casca de alho, os fiapos da abóbora, as folhas do alho poró. Eu vou cobrir isso aqui com água e vou levar para fogo baixo, fogo brando. Aqui sempre fogo brando, a gente não quer que isso ferva. Se ferver vai cozinhar e não vai liberar tanto os aromáticos, né? O aroma dos ingredientes. Então o ideal é que essa panela aqui não ferva, não ferva. Então pode deixar aí meia hora, 40 minutos, mas em fogo baixo, tá bom? Em uma panela grande, na panela de maior volume, porque ela vai ficar com o volume final da preparação. A gente coloca os vegetais cortadinhos e um pouco de água. Lembra que tanto o caldo aromático
como esse refogado, vão vir para cá no final, e o frango. Então, não colocar muita água nessa hora não, porque senão vai ultrapassar o volume da panela, tá bom? Coloca água suficiente para começar a cozinhar e já pode começar a cozinhar esses vegetais. Ao tempo que a gente termina as outras coisas, a gente junta tudo. Bom, a cebola aqui no refogado já deu uma murchada, já tá com a aparência de que tudo tá mais cozido. Eu vou acrescentar o tomate, tá? Vou cozinhar esse tomate por aqui. Então, vamos recapitular o que a gente tem. A gente tem 3 panelas, tá? 3 panelas. Temos essa panela aqui com refogado. Temos outra panela com caldo, fazendo um fundo aromático. E temos uma terceira panela que tá cozinhando já só a água com os vegetais, com os legumes, tá? Quando cada uma estiver no seu ponto, a gente vai juntar as 3. O cheirinho desse refogado já tá incrível. Vamos acrescentar agora orégano, cominho e alecrim. Mas fica aí da sua responsabilidade. Coloque os temperos de sua preferência, que a sua comunidade tem o costume de utilizar. Olha esse refogado. Desidratou na medida certa, caramelizou na medida certa. Tá aqui todo lindão, o cheiro tá incrível. Olha aqui, parece uma pasta. Isso aqui vai dar muito sabor na sopa. Não precisa desses cubinhos, desses caldos instantâneos. Não precisa de nada disso. Super saudável, super nutritivo e super saboroso. Na panela do fundo aromático, olha a cor. Olha a cor desse caldo, desse fundo aromático. Todos os aromas, todos aqueles elementos estão aqui nesse caldo. Isso aqui vai dar um sabor nessa sopa, um cheirinho incrível. Bom, agora com todos os elementos no ponto, eu vou começar a misturar. Vou colocar o frango, só o caldo nessa panela, onde já estão os vegetais, e mais o refogado. E aí eu vou continuar cozinhando para esses sabores todos se integrarem. Quando esses sabores estiverem todos integrados, aí eu vou corrigir sal e algum tempero. Olha que sopa linda! Eu ainda vou ferver para todos os sabores se integrarem. E aí eu deixei por último aquelas folhas de espinafre, para elas não murcharem demais. Então eu vou só colocar as folhas de espinafre e dar uma fervidinha, consertar o sal. É a melhor parte, provar a sopa. Deliciosa. Vamos agora à nossa receita bônus, as sementes de abóbora. É só isso, gente. Põe as sementes de abóbora, um pouquinho de água e um pouquinho de sal. A água ajuda a que o sal penetre na semente quando ela assar. Não exagera, tá? Só um pouquinho de sal, tá? Então, eu vou colocar isso aqui no forno, mas você pode colocar na airfryer também, se preferir. Quando estiver estalando no forno, eu coloco para vocês escutarem. Vendo, gente? Ó. Pronto. Esse é o sinal de que ela já tá torrada na medida certa. O resultado das sementes de abóbora ficam bem sequinhas, douradinhas, crocantes, salgadinhas, ficam uma delícia. Eu vou morder para vocês ouvirem a crocância.